Olá pessoal, todos bem? No vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre filmes que se tornaram outros filmes. Nós já tivemos 2 capítulos anteriores e eu vou deixar aqui em cima os links para esses vídeos anteriores, tudo bem? Hoje nós vamos falar de 3 filmes. O primeiro é um boato, Comando para Matar 2 se tornou Duro de Matar. O segundo é um filme que se tornou outro filme, mas manteve o mesmo nome. Eu os declaro marido e Larry. E o terceiro, a história do Robin Hood de 2010. Esse era um boato que surgiu na virada da década de 80 para a década de 90. O roteiro de um suposto Comando para Matar 2 de 1985 foi modificado e se tornou o roteiro de Duro de Matar, estrelado por Bruce Willis em 1988. Nos anos 80, Schwarzenegger recusava todas as potenciais sequências de seus filmes, com exceção do Conan, que ele adorava o personagem. O Exterminador do Futuro 2 só aconteceu nos anos 90. Depois ele lutou muito para conseguir a sequência de True Lies, a sequência nunca aconteceu. Mas o Schwarzenegger naquela época ele não era muito fã de sequências. Até porque o maior rival dele nos filmes de ação, o Sylvester Stallone, só fazia sequências de seus próprios filmes. Mas muita gente achava que esse roteiro, recusado por ele, se tornou então o roteiro de Duro de Matar. Algumas coincidências ali, a maior delas talvez seja que o nome do personagem de Comando para Matar é John Matrix. E o nome do personagem do Duro de Matar é John McClane. Então essas coincidências provavelmente acenderam alguma fagulha e chegaram a esse boato. Esse boato ficou tão grande que inclusive o roteirista de Duro de Matar e um dos roteiristas de Comando para Matar, que são a mesma pessoa, Steven E. de Souza, que dirigiu inclusive aquele filme do Van Damme, Street Fighter, ele explicou. Provavelmente muita gente perguntava sobre isso, então ele trouxe a público a verdade. Duro de Matar ele não tem nada a ver com Comando para Matar 2. O Duro de Matar ele é baseado em um romance, um livro chamado Ninguém Vive para Sempre, de Roderick Thorpe, e a sequência de outro livro chamado O Detetive. Esse livro Detetive ele foi transformado em um filme estrelado por Frank Sinatra nos anos 60. Tanto que o personagem do Frank Sinatra nesse filme, ele é divorciado e ele está tentando voltar com a ex-mulher dele. Muito parecido com o que o John McClane e a Holly fizeram no primeiro Duro de Matar. O estúdio, quando ele comprou, ele comprou os direitos de adaptação do Detetive, ele tinha os direitos também de fazer o filme e caso quisesse fazer uma sequência, eles tinham o direito da primeira recusa. Ou seja, se fizessem uma sequência de O Detetive, eles teriam que perguntar ao Frank Sinatra se ele toparia estrelar. Mas naquela época o Frank Sinatra já estava bastante idoso e ele recusou, e com isso então o filme caiu nas mãos do Bruce Willis. O Steven de Souza ele explica que ouviu o boato, ele só não sabe de onde surgiu, mas essa verdade não existe. Houve sim, ele chegou a escrever sim um roteiro de Comando para Matar 2, e o Frank Darabont chegou até a dar uns toques finais nele. Nesse enredo, o John Matrix se torna uma espécie de especialista em segurança, porque quando a mídia divulga o estrago que ele fez com a quadrilha do Bennett, ele se torna uma pessoa muito respeitada no mundo da segurança. Então ele é contratado por um arranha-céu para mantê-lo como o mais seguro possível. E aí, então, quando os bandidos sequestram a filha dele e a namorada e levam para lá, ele é obrigado a invadir o prédio intransponível. E aí nesse ponto o Steven de Souza diz que se Comando para Matar 2 se assemelha com algum outro filme, seria o Rota de Fuga. O filme também estrelado por Schwarzenegger ao lado do Sylvester Stallone. A diferença é que em Rota de Fuga eles precisam fugir, eles precisam sair do prédio. E no Comando para Matar 2 ele precisa entrar.
Atenção toda a segurança. Emergência no nível do teatro. Suspeito com quase 2 metros de altura, cabelo castanho. É um gigante. Eus declara o marido e Larry e se torna Eus declara o marido e Larry. Esse filme, embora mantenha-se o mesmo nome, o mesmo título, é bastante interessante a forma que um roteiro pode seguir várias variáveis. Eu vou te explicar de que maneira. Eus declara o marido e Larry, ele foi concebido como um drama. Foi oferecido para Nicolas Cage e Will Smith. No enredo, o personagem do Nicolas Cage seria um homem solitário, que ele é salvo por um soldado do Corpo de Bombeiros, provavelmente quando o prédio que ele mora está em chamas, e ele passa os dias seguintes pensando em como retribuir aquilo que ele fez, porque o soldado acabou salvando a sua vida. E com isso ele descobre que o soldado tem problemas pessoais. No caso, o personagem do Will Smith, ele é um viúvo e ele tem filhos pequenos, e por não ser mais casado, por ser viúvo, ele pode perder alguns benefícios sociais, e isso colocaria a sua sobrevivência, digamos, em risco. Ele teria uma dificuldade maior em pagar suas contas. Então, o personagem do Nicolas Cage toma a atitude de se casar com o personagem do Will Smith para assim manter os benefícios sociais dele. O filme, quando foi escrito, ele não tinha nenhum cunho homoerótico, nada disso, apenas era um drama pensado na gratidão de uma pessoa. Esse roteiro rodou bastante, é que caiu nas mãos do Adam Sandler, e o Adam Sandler, então, Adam Sandlerizou o roteiro e ele se tornou uma comédia, né? Você vê que os elementos do Corpo de Bombeiros estão lá, os elementos do Viúvo estão lá, mas eles mudaram algumas coisas para se tornar uma comédia. Eu achei bastante interessante, que é um filme que acaba se tornando um outro filme. O que é que vai ser? Nottingham se torna Robin Hood. Em janeiro de 2007, Ethan Ralph e Cyrus Vorris enviaram um roteiro para Hollywood. Seu sonho foi esculpido em Nottingham, uma visão de cabeça para baixo sobre a lenda do Robin Hood. O ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres seria o vilão, e o xerife um herói. Um investigador de cena de crime no melhor estilo CSI em plena floresta de Sherwood no século XII. Ele, com toda certeza, ele acaba salvando a sociedade ali de um terrorista medieval que ameaçam as pessoas de bem. Você conhece algumas delas assim. O roteiro, na época, chacoalhou Hollywood. Estúdios como Warner, New Line, DreamWorks, eles se estapeavam para adquiri-lo. E quem vivia pendurado no telefone, interessado no futuro do roteiro? Só Russell Crowe, o vencedor do Oscar, e naquela época uma estrela de 20 milhões de dólares por filme. O que ele queria? Ser o xerife de Nottingham. Os roteiristas acabaram vendendo seu roteiro para a Universal por mais de $1 milhão. E como o conto de fadas vai ficando cada vez melhor, Ridley Scott, ninguém menos do que o diretor de Gladiador, estaria pronto para dirigi-lo. Então ele se reuniria com seu astro de Gladiador e seria uma mistura explosiva. Ridley Scott foi contratado, mas parece que ele odiava o roteiro. 1 ano e meio depois, Nottingham estava parada. Parecia o desfile dos tanques em Brasília, devagar e soltando muita fumaça. O diretor então decidiu paralisar a produção e contratar um novo roteirista. O nome dele é Brian Helgeland, roteirista de Los Angeles, Cidade Proibida. Quando o presidente da Universal sentiu que o filme estava como a imagem do presidente da República brasileiro, começando a derreter, ele veio a público, então, deu uma entrevista no Los Angeles Times e disse que Nottingham era um roteiro muito bem escrito, mas o diretor, né, o Ridley Scott, ele tinha vontade de fazer alguns ajustes e talvez até mesmo levar o filme para uma direção diferente. Começou, né? E essa direção diferente se tornou, basicamente, a desmontagem sistemática
de cada elemento único do roteiro. Ou seja, o elemento único do roteiro seria a inversão de valores. Robin Hood, que sempre foi o herói, se tornaria o vilão, e o xerife de Nottingham, que sempre foi o pederasta, se tornaria o policial herói. O Ridley Scott já acabou com isso. Com isso, o presidente esqueceu de falar que, né, os roteiristas já haviam sido demitidos, o Brian Helgeland já tinha escrito um novo roteiro, mas o diretor também não gostou, não achou interessante, e um terceiro roteirista, está parecendo o filme do Homem-Aranha da Canon, um terceiro roteirista chamado Paul Webb, e aí ele era um dramaturgo, não apenas um roteirista, um dramaturgo chamado Paul Webb, foi chamado para tentar colocar a nova versão do roteiro do jeito que o diretor queria. E como a imprensa ouve os dois lados, ela foi então atrás dos ex-roteiristas para entenderem o que aconteceu. Como que um roteiro que foi vendido a peso de ouro, que todo mundo queria transformar em filme, de repente se torna algo descartável. E um dos roteiristas, o Cyrus, explicou que provavelmente o Ridley Scott não gostou do roteiro, mas ele era um roteiro quente. Só que nas mãos do Ridley Scott se tornou um roteiro frio. Transformou tudo daquilo que eles criaram, né, invertendo valores e tudo mais, subvertendo toda a trama num filme de Robin Hood comum. Então a imprensa foi e perguntou para o Ridley Scott o que ele achava do roteiro dos dois, para ficar interessante. Ele simplesmente falou o seguinte: o roteiro era ridículo, terrível, mas a pergunta então se tornou: por que o Ridley Scott decidiu participar? O orçamento do Robin Hood era de 130 milhões de dólares. No final, o filme chegou aos cinemas com a visão de apenas uma pessoa, só uma, de Ridley Scott. Até mesmo a estrela do filme, Russell Crowe, que estava ligando o tempo todo para todo mundo para tentar interpretar o xerife de Nottingham, depois começou a falar um pouco de mal daquele roteiro, disse que o roteiro não é tão bom assim. Mas tem um detalhe: quando o Brian Helgeland passou pelo roteiro, ele tentou fazer algumas mudanças que pareciam bastante interessantes. Já que não dava para assim, subverter a trama e transformar o Robin Hood num vilão e o xerife de Nottingham no herói, então ele fez o seguinte, que o Robin Hood e o xerife de Nottingham era a mesma pessoa, uma espécie de clube da luta medieval. Isso seria muito interessante. E o Russell Crowe, nessa época, ele disse que achava bastante interessante interpretar os dois personagens. Mas Ridley Scott não pensava assim. Ele queria fazer diferente. E aí, então, foi feito. E o filme chegou aos cinemas em 2010. E o personagem do xerife de Nottingham, que seria estrela, acabou ganhando apenas uma pequena participação no filme. Eu sei que tirania só leva ao fracasso.